Seja bem-vindo a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Felipe e hoje falaremos sobre inequações do primeiro grau. Diferentemente aí das equações que vimos em outras aulas, as inequações elas não estabelecem igualdades, né? Enquanto que a equação ela é uma igualdade, ela é um equilíbrio, a inequação ela é vista como uma desigualdade. Logo, você tem uma expressão que tem peso maior do que outra, ou menor, ou maior ou igual, menor ou igual. E para esses casos, nós vamos estar procurando valores que tornem essa desigualdade verdadeira, tá? Alguns exemplos aqui de desigualdades, né, de inequações. Veja, ó, 3x mais 1 maior do que menos 5x mais 13. Aqui é uma inequação. Então, a primeira expressão, ela será maior do que a outra para alguns valores de x, que a gente precisa determinar quais são. Segundo exemplo, ó, x menos 7 menor que 2 menos 2x. Então, ó, novamente, a primeira expressão, ela será menor que a segunda expressão para alguns valores de x. Entre outras possibilidades de exemplos que nós poderíamos estar construindo aqui, tá? Dentro desse estudo existe a simbologia, né? E esses símbolos eles precisam ser entendidos. O primeiro símbolo, ó, esse daqui, quando usado, ele quer dizer que a primeira expressão ela é maior que a outra. Ela é maior do que a expressão que vem em sequência. E isso é estritamente maior. Esse próximo símbolo aqui, ele representa menor que. Logo, a primeira expressão ela é menor que a outra. E isso também, estritamente menor. Agora, nós temos outros dois símbolos que eles já vão fugir dessa restrição, né, de ser estritamente maior ou estritamente menor. O primeiro deles é o maior ou igual. Nesse caso, a primeira expressão ela é maior ou ela pode ser igual à segunda. Então, nesse caso, a gente já admite uma igualdade. A gente admite a possibilidade da igualdade. Existe algum valor de x que faz ser igual, existem outros que fazem ser maior. Esse outro caso aqui, ó, menor ou igual. Então, a primeira expressão ela é menor ou ela pode ser igual à segunda. E esse igual, nesse caso aí, vai ser igual para algum valor de x e ela será menor para alguns valores de x. É interessante perceber aqui que quando a gente fala de equações e inequações, as soluções, né, elas vão se dar de forma um pouco diferente. Enquanto que uma equação admite, né, uma solução, uma equação de primeiro grau admite uma única solução, caso ela não admita, né, ela não tem, as inequações elas vão admitir variadas, né, soluções, muitas soluções, um conjunto de soluções, tá? Como que vai acontecer a resolução de uma inequação? Então, a resolução ela é bem simples, né, da inequação do primeiro grau, ela é bem simples, até mesmo pela natureza das expressões envolvidas, né? E a gente vai basicamente também isolar a variável, tá? Nesse contexto, a gente não chama mais x de incógnita, porque x não é um único valor oculto, né? X aí é um conjunto de valores que variam. Então, a gente pode ir trocando os valores de x de modo que continuará verdadeira a desigualdade. Então, aqui o objetivo será isolar a variável. E para isolar a variável, nós temos aí algumas regras que vão se aplicar aqui e que podem vir a nos ajudar. A primeira delas, ó, primeira ideia. Se eu tenho que x é menor que y, o que vai ser consequência disso, né? Na verdade, essas coisas elas têm o mesmo peso. Se eu acrescentar um valor a x e se eu acrescentar um valor, né, o mesmo valor
a y, eu não altero a desigualdade. Tá? Então, se x ele já era menor do que y, não vai ser acrescentar um valor 5 ao x e um valor 5 ao y que vai tornar a desigualdade não verdadeira. Tá? Se você faz as mesmas adições ou subtrações, tá, em ambos os lados da desigualdade, ela não vai ser alterada. Segundo, se eu tenho x menor do que y, o que vai ser verdade também? Né? Será verdade que se eu multiplicar x e y por a, né, por um mesmo valor a, sendo esse a positivo. Isso é importante. Sendo esse a positivo, eu também não altero a desigualdade. Então, se você tem lá, x é menor do que um valor y, e você escolhe multiplicar tanto x como y por 2, né, exemplo, não vai mudar a desigualdade. Não vai mudar a desigualdade, ela vai continuar a mesma coisa. Lembrando, esse valor escolhido para multiplicar, né, os dois lados da desigualdade, ele precisa ser um valor positivo. Isso, de fato, não altera. Agora, se esse valor ele é um valor negativo, a gente vai estar nesse terceiro caso aqui. Tá? Supondo x menor do que y, ao multiplicar x e y por um valor que é negativo, o que acontece é que a desigualdade ela vai mudar. Se antes x era menor do que y, agora que nós multiplicamos x e y por um valor negativo, nós vamos ter que esse valor, né, vezes o x vai passar a ser maior do que esse mesmo valor multiplicado por y. Veja aí, exemplo. Deixa eu tentar dar um exemplo aqui com números. Veja só. 5 é menor do que 6, certo? Se a gente multiplicar tanto 5 como 6 por menos 1, o que vai aparecer aqui? Vai aparecer menos 5 e vai aparecer menos 6. E, obviamente, lembrando da reta numérica, o menos 5 ele é maior do que o menos 6. Então, veja que ao multiplicar, né, valores que antes estavam numa desigualdade por um número inteiro negativo, né, ou um número real negativo qualquer, a desigualdade ela vai mudar, ela vai precisar ser alterada, certo? Alguns exemplos aí de inequações resolvidas. Então, vamos para esse primeiro exemplo aqui. 2 vezes x mais 2 maior que zero. Então, nós vamos subtrair, né, 2 dos dois lados da desigualdade, chegando em 2x maior que menos 2. 2x maior que menos 2, divide-se os dois lados aí por 2, nós vamos ter que x maior do que menos 2 sobre 2. Menos 2 dividido para 2 é menos 1. Então, x precisa ser maior do que menos 1. Estritamente maior, tá? X igual a menos 1 não seria a solução aqui, né? Eu não poderia colocar nessa variável menos 1, porque 2 vezes menos 1 mais 2 não é maior do que zero, tá? Então, veja aqui, nessa pequena representação, que do menos 1 para cima, né, toda essa parte pintada aqui de vermelho na reta numérica, seria a solução para essa desigualdade. Você pode escolher qualquer valor acima do menos 1 e aplicar ali e fazer o teste. Será verdadeiro. Próximo. Esse exemplo aqui. X menos 2 menor do que zero. Então, esse é um caso muito simples, né? Se a gente simplesmente acrescenta 2, né, adiciona 2 a ambos os lados da desigualdade, ela se resolve, de modo que x teria que ser maior que 2. Então, x teria que ser menor que 2. Logo, veja a representação gráfica na reta. Toda a parte menor do que o 2 está pintada ali de vermelho.
isso exclui o 2. O 2 não é solução para essa desigualdade. Mais um exemplo. 5x menos 10 maior ou igual a 0. Então, acrescentando 10 a ambos os lados, vamos ter que 5x maior ou igual a 10, dividindo por 5, x maior ou igual a 10 sobre 5, que vale 2. Então, ó, x precisa ser maior ou igual a 2. Repara que nesse caso, como a gente tem maior ou igual, a representação gráfica já inclui o 2 na resposta. Repara que ali, ó, está fechado o ponto que está sobre o valor 2 na reta. E dele para frente, ou seja, tudo que está pintado ali em vermelho, seria solução para essa inequação. Aqui, ó, mais uma. 3x mais 3 menor ou igual a 0. Então, subtraímos 3 de ambos os lados. Ficamos com 3x menor ou igual a menos 3. X menor ou igual a menos 3 sobre 3. Logo, x menor ou igual a menos 1. Ó, mais uma vez. Aqui, ó, como admite o igual, o menos 1 ele está dentro da resposta. Ele está ali pintado e tudo que vem abaixo dele seria solução para essa inequação. Um último exemplo. Menos x menos 5 maior que menos 7. Repara que nesse daqui, ó, ao efetuar o processo, né, a gente vai chegar em menos x maior que menos 2. Nosso objetivo não é descobrir o valor para menos x. Nosso objetivo é descobrir o valor para o x positivo, né? Pensa dessa forma. E não para o oposto dele, na verdade. O que a gente precisa fazer aqui? Nesse caso, nós vamos multiplicar toda a inequação por menos 1. Ao fazer isso, lembra que ao multiplicar, né, uma inequação por um valor negativo, ela inverte o seu sinal? É o que vai acontecer aqui. Se antes menos x era maior do que menos 2, agora ao multiplicar por menos 1, x passará a ser, ó, menor do que 2. Então, muda o sinal. E aí o conjunto solução, ó, expresso graficamente, seria tudo que vem abaixo do 2, excetuando ali o próprio 2. Uma observação importante é que a solução das inequações representa sim um conjunto, é o conjunto das soluções, ou conjunto solução, né? Depende aí da literatura que você está tomando por referência. De modo que, se eu tenho, né, que x menor que 2 é solução de uma inequação, isso pode ser escrito em linguagem de conjunto. Eu poderia dizer que o conjunto S, né, conjunto solução, é o conjunto dos x que pertencem aos reais, tais que x menor que 2. Então, aqui está expresso na linguagem de conjunto. Obviamente que aqui, né, só para facilitar, é sempre o que você encontrou já de solução e a parte inicial, né, que nós falamos aqui, né, x pertence aos reais, essa parte inicial, ela acaba sendo sempre a mesma na hora da escrita. O que altera é o final. Bons estudos para vocês, pessoal. Terminamos por aqui e até a próxima aula.